Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. E hoje eu tô com meus amigos da CarPoint of Orlando. Fala aí, Cris, bem-vinda. Olá! Maurício, agora eu coloquei, você ficou bem perto de mim. Vai mais pra lá, Maurício. Não, fica bom, nós vamos... Gente, eu já pedi pro Maurício mudar pra lá, mudar pra cá. Vai só um pouquinho mais pra lá, Maurício, por favor. Poxa. Já tá uma abusa aqui nesse lugar aqui. Não, isso porque a gente chegou aqui, a gente já conversou tanto, gente. Conversou Ó, não, fofocou, né? Nossa, a gente não sabe nem mais o que, Quando a gente chegou vai aqui conversar. 6h10. Olha só, Nossa. são 7h30. A gente tem, da próxima vez a gente tem que ter pelo menos uma cerveja, um vinho, uns petisquinhos. Tinha que ter alguma isso aqui- coisa. Na verdade, Porque o Cabelo falou, Paulo... Isso aqui você- parece um Os boteco. brasileiros têm que ter alguma coisa pra receber, mas não adianta. Eu falei, lugar que só tem homem não funciona. Mas é melhor só ter homem, que assim fica todo mundo fora de trabalho. Hoje eu vim aqui, inclusive, para organizar isso aqui. É isso aí, tem que vir aqui organizar. Não pode se apaixonar para não falar pra ter. Não, de jeito nenhum. Já sou apaixonada pelo meu Gente, é marido. o seguinte, a Cris e o Maurício aqui, lembra que eles são o blá blá blá. Eles têm a loja de carro mais... Não é a loja de carro mais antiga, a loja de carro brasileira mais antiga aqui em Central Florida. Vamos falar da Flórida inteira, talvez, porque... Talvez sim. Não é verdade? Atualmente está cada vez mais difícil a galera fechando loja. E óbvio, quando você está fazendo isso há muito tempo e quando você tem bastante vendas de carro, experiências dentro, né, da tua carteira, você conhece um monte de coisa. E sem falar que muitas pessoas vão para CarPoint para conhecer o Maurício e a Cris, para tirar foto, para fazer fofoca. O povo acha que ninguém tem o que fazer, vai lá encher o saco. Não, a gente gosta. Então, todas as vezes que eles vêm aqui, até parece que eles estão sempre trazendo alguma coisa negativa. E não é, na verdade, eles trazem informação que é para nos educar, porque o objetivo do canal Perguntas é educar você a fazer boas escolhas e ficar fora de roubada. Porque, né, infelizmente, aqui nos Estados Unidos tem muito. E não é só na comunidade brasileira, eu acho que na comunidade, de um modo geral, porque como tem gente do mundo inteiro, e todos os imigrantes passam pelas mesmas dificuldades de abrir conta no banco, alugar, comprar carro, casa, aquela coisa toda. Nós comentamos da comunidade brasileira porque é a nossa comunidade, a comunidade que nós vivemos, mas todos os imigrantes passam pelas mesmas dificuldades. Só muda o idioma e a cara. Vamos lá então, bem-vindos, está nós quatro aqui na tela. E hoje nós vamos começar a falar o porquê. Porque a gente sabe, eu não quero falar, não pode falar algumas certas palavras que o YouTube não entrega o vídeo, tá? Então a gente pode falar administração, a gente pode falar alguma outras coisas, sem falar as palavras dando nome aos burros. Então a gente sabe que depois que teve essa nova administração, né, alguns brasileiros resolveram voltar para o Brasil, outros foram obrigados a voltar para o Brasil. E carro, nós sabemos que a maioria das vezes nós financiamos, né? Porque ninguém está a fim de tirar 10, 20, 30, 40, 50, né, $1.000 do bolso e se descapitalizar logo de cara. E devido aos acontecimentos que teve, que muitos escolheram voltar, outros estão escolhendo voltar, aí eles estão com esse rojão. O que é o rojão? É um contrato, né, Cris? É um contrato que você não tem como correr, o contrato do aluguel. Se você deixar para trás contrato de aluguel, contrato de carro, você fechou praticamente as portas nos Estados Unidos. Você precisa assumir os contratos que você... honrar os contratos que você fez. E aí que a Cris e o Maurício chegaram aqui hoje para explicar para nós, no ramo automotivo de carros usados, o que vem acontecendo e o que as pessoas estão fazendo para fugir dessa responsabilidade. Fala, Cris. É isso aí. Foi legal você ter falado que a gente vem aqui às vezes para falar coisa errada. Então, gente, olha, para quem não conhece, eu e o Maurício, nós somos da CarPoint, nós estamos há 21 anos no mercado de carros. Então, Vendendo carros e fazendo amigos. Vendendo carros e fazendo amigos. Então, olha só, hoje a gente não vai falar de venda de carro, mas se você quiser comprar um carro, você liga pra gente, tá? Hoje a gente veio aqui para mostrar algumas coisas que estão acontecendo na nossa comunidade, que é justamente para desmistificar, para alertar, porque o nosso objetivo, por a gente ter tanta experiência de convívio com os nossos clientes, a gente aprende as coisas boas e as coisas ruins que acontecem com
com a nossa comunidade, com as pessoas, nos adaptamos a determinadas situações, porque realmente, assim, uma coisa que funcionava há 5 anos atrás, hoje já está diferente. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer para vocês mais informação, para que vocês não entrem em cilada ou então façam escolhas sabendo de determinadas situações, mas se quiserem comprar carro, liga pra gente, porque o nosso objetivo é vender carro, tá? E a gente, então, hoje, os 2 temas que a gente está trazendo, né, são resumidos em 2 palavras, ingenuidade e esperteza, né? Então, o que a gente percebe no mercado, né, de automóveis aqui muita gente de bom coração, né? Então, essa é a ingenuidade do ser humano ou do brasileiro em si, e que acaba realmente assim, se deixando levar, talvez caindo pelo na mão momento. do espertinho, né? Cai numa lábia, cai num... Assim, e a pessoa acredita sem verificar, né, o que está assinando, o que está comprando. E, assim, a gente fica até chateado, porque a gente trabalha de uma forma tão correta, né? E a gente, assim, nunca faria coisas que a gente vê por aí. Então, apareceu um caso para mim, eu e a Cristiane, a gente faz parte do grupo SPC dos brasileiros, onde tem várias denúncias de carro, de gente que não paga, de construção, enfim, e de carro sempre tem. E aí as pessoas às vezes me procuram particularmente. E uma garota me procurou essa semana, aliás, tem 2 semanas já, com um caso que a gente, assim, eu falei, meu Deus do céu, como isso pode acontecer, né? Então, uma garota nova, e 23, 24, 25 anos, foi comprar um carro numa loja que é grande, né? E ela tinha o carro dela, que estava financiado, então ela queria colocar no negócio, porque ela ia comprar um outro carro. Que é comum, isso é normal. É comum, né? E aí ela fez o negócio, não prestou atenção em nada do que foi assinado, depois essa é uma outra coisa que eu vou comentar também, mas o carro que ela colocou na troca, que é o trade-in, não participou da documentação. E ela só soube disso porque depois de um mês, 45 dias, o banco começou a ligar para ela e falou, você está atrasada, você tem que pagar. Ela falou, não, mas eu dei o carro na troca, porque eu comprei outro carro, dei esse carro na troca. Ah, mas está atrasado, não pagaram. E aí ela começou a conversar com o vendedor pelo WhatsApp, ela tem isso documentado, e falou, não, deu um problema, a gente vai pagar e tal. E acabou que o carro não foi pago. O banco retomou o carro, fez o repossession, está cobrando dela esse valor, né? Peraí, mas qual? Então vamos lá, deixa eu entender. Porque se o carro não foi... Ela fez o trade-in, significa que ela entregou o carro, deixa eu colocar nossos 4 aqui. Ela entregou o carro para o dono da loja. Para o dono não, para o representante da loja. Exatamente. Foi na loja, o vendedor fez, ela saiu de carro novo. Uhum. Até então, para a cabeça dela, tá tudo certo. Porque é comum, a loja paga, porque eu já fiz isso, você já fez, todos nós já fizemos. A gente dá o nosso carro velho, que geralmente é upside down, significa que a gente deve mais do que o carro vale, que aqui nos Estados Unidos o carro não tem muito valor. E aí você sai e ela foi embora. Como que eles tomaram o carro de quem? Onde estava esse carro? Ela foi com o carro dela, né? Aí, onde o banco tomou? Isso que eu não tô entendendo. Eu não tenho detalhe. Mas você sabe que o banco tomou. Tomou o carro, porque ela falou, né? E o banco vendeu o carro no leilão já e entregou uma carta. Entregou uma carta para ela, chegou uma carta para ela, olha, você está devendo tantos $1.000. Que é acho que era a 4. deficiência, né? A diferença era uns 4. Do que o leilão recuperou do valor do contrato. Então, ela está responsável pela deficiência. Mas, segundo o que ela disse, porque o que acontece? O negócio é tão complexo que a gente fica até meio assim, será possível isso? Parece que o vendedor, esse representante, logo que fez essa negociação, logo depois ele saiu da empresa. E ele levou esse carro junto com ele. Então, parece que o carro foi repossessed na mão dele. Ou na mão de alguém. Ou na mão de alguém. Porque o fato é que ela não prestou atenção. Porque no caso de uma troca,
ela precisa figurar. O carro, na Bill of Sale, que a gente fala aqui sempre, todas Maurício, as é uma vezes. opção que você tem, Aqui, Maurício? Eu pego, aqui, ó. pego, pode deixar. Então, assim, na Bill of Sale, você tem que constar a pessoa que está comprando, a entidade que está vendendo, o carro que está sendo comprado e o carro que está entrando como troca. Então, tudo isso tem que estar documentado. Então, quando ela falou isso pra mim, eu falei, passa a Bill of Sale pra mim. Ela falou, o que é isso? Esse documento assim. E tá aqui, na minha mão. Foi batata. Eu fui olhar aqui embaixo, trade-in, 0. Não tem trade-in. Então não teve troca. O carro dela não entrou na negociação e ela não percebeu. E ela deu a chave pro documento pro cara ali. Na confiança, na ingenuidade, né? Que é normal. Peraí, não é nem ingenuidade. Eu também daria. Eu acho que a ingenuidade foi de o cara não explicar pra ela, ó. Aqui é o dealer fee, aqui é o imposto, aqui é o teu trade-in e aqui... Então, assim, A gente tem que dar o carro na mão do peão. eu acho que Sim, mas você precisa ter certeza que o documento está figurando. Então onde está a informação do meu carro? Quanto que você está pagando pelo carro? Então, e Quanto não que esse pode valor? ter vergonha, não pode ter vergonha de perguntar. E assim, é um business, né? Então, se você está comprando alguma coisa, outra pessoa está vendendo, por exemplo, você vai comprar uma empresa, você não vai confiar no que a pessoa está falando, você quer ver aquilo escrito. E um carro é a mesma coisa, porque é uma responsabilidade, um contrato que pode durar 3, 4, 5, 6 anos. Nesse caso aqui, infelizmente, são 72 meses. Então, isso foi outra coisa que ela não viu. Então, é um carro 2017, que foi vendido por um preço bem acima do mercado. Os juros é 25%. Nossa. Assim, a gente dificilmente vê isso, né? Um juros Atualmente, 72 vezes de $700 por um carro, Era um carro novo? 2017. Quem financia um carro 2017 em 5 anos? Quem tá... Não, 72. Maluco, não, né? gente, 70 são 6 6 anos. É isso aí. Então, assim... O carro custava 22, os juros era 23. Exatamente, o carro custou 22 mil e os juros 23 mil. É uma Honda CR-V. Então, assim, nós, como seres humanos, a gente não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Isso é uma desumanidade. Isso então, é roubo. Uma criança, uma menina nova... Então, o que a gente... Então, o objetivo, Paulo, de coração, de novo, falar para vocês, gente, não acredita no que as pessoas falam. Assim, você pode se deparar com pessoas que tenham bom coração, que podem ser honestas, mas pode ser que não. E em qualquer circunstância, com a pessoa idônea ou com a pessoa com mau caráter, você tem um direito como consumidor, seja lá o que você está contratando, seja lá o que você está comprando, perguntar. Porque você não precisa saber. E assim, existe um princípio básico, porque assim, tudo que foi falado tem que estar documentado. Então, se você não sabe aonde que vai estar, se ele deveria estar figurando nesse papel ou em outro papel, você pergunta. Porque onde a pessoa vai ter carro, que dizer. né, no caso? Eu teria que perguntar, onde está meu carro aí? Exatamente. Cadê a informação do meu carro? Onde que está informando aqui que eu estou te entregando o carro que você está pagando? E é uma coisa muito básica, você não... Entendeu? Então, assim... Essa é a nossa mensagem, nesse caso especificamente, porque no tal do S, porque para quem está chegando agora, ou para quem de repente ainda está no Brasil, que está pensando em vir para cá, existem, assim, a gente sabe que tem esse grupo no WhatsApp, por exemplo, que do Marcos Avelato, que é chamado que é chamado tal do SPC, né? Que o SPC é o Brasil. São 5 grupos. Porque vai enchendo. Nossa, são 5 grupos então, SPC. Assim, 1, 2, 3, 4, 5. Eu participo de 2, eu acho que eu estou no número 2 ou no número 3, e já é o suficiente. Mas são umas coisas que eu falo, às vezes eu fico lendo, eu falo, não é possível. Mas não é possível pelos dois lados, porque assim, não é possível uma pessoa ter a capacidade de fazer uma picaretagem dessa, e o pior, a outra ponta de ser tão ingênuo. Agora deixa eu fazer uma pergunta ao Maurício, que está envolvido nisso aí, que o Maurício está sempre ajudando a galera que toma chapéu em carro. Vamos lá. Se fosse eu, gente, não sou advogado, não sou nada, eu sou Paulo Paterno só. E eu iria na loja, filho. Ainda mais se eu tenho escrito do WhatsApp do peão, que trabalhava nessa loja, eu sei que desse cara eu não vou pegar nada, mas a loja tem para perder.
Então. Eu ia meter um processo na loja e a loja ia pagar. Então. Eu não sei se funciona, talvez o advogado falar, não, mas eu não sou advogado. Mas eu procuraria um... Porque, querendo ou não, o teu funcionário representa você. Claro que sim. Eu vou em peão, eu vou na loja. Claro que sim. Então, assim, eu não vi o que está escrito, né, no WhatsApp dela. Então, mas Isso, dependendo... se tiver documentado, Então, né? dependendo do que está escrito, o outro lado pode dizer não. Ela simplesmente sabia Meteu o que o carro. carro estava upside down, quer dizer, ela estava devendo mais do que o carro valia e deixou o carro aqui simplesmente. Abandonou. Quem é que vai provar o contrário? Então, se você está na frente de um juiz ou um advogado que vai olhar o caso, ele pode dizer, você não tem um case, você não tem um caso, porque você não tem provas contundentes do que você está falando. Então, assim, a minha sugestão para ela, falou, olha, eu acho que você deveria ir até a loja, conversar com a dona da loja ou com o gerente e expor o caso. Falou, ó, é isso que está assim. Agora, gostaria de saber se você tem alguma coisa a dizer e se pode tomar alguma atitude para que eu não tenha esse prejuízo. Porque além dos 4 mil e tantos dólares que está na carta, quer dizer, isso registrou um repossession no crédito dela. E esse repossession vai ficar por 7 anos. Então, o próximo carro que ela vai comprar, nenhum banco vai aprovar. Então, Bank of America, Chase, quer dizer, todos os bancos, ela vai ter que ir trabalhar com bancos subprime, que vão dar essa taxa aí de 24%, 25%. Eu já faço o jabá da minha amiga, da doutora Izzy Pinho, pode mandar para ela, que se tiver caso ela faz. Agora você, que a gente não vai falar o teu nome, bom, eu nem sei, amor, você nem me Ela falou. até não. vinha aqui, mas não rolou, Ela ia né? vir? Então ela... Quem sabe numa próxima. Então, se você tem tudo documentadinho, o cara falando, tem um caso, eu recomendo a doutora Izzy Pinho para meter o pau. Então, assim, a mensagem nossa para esse caso, até na CarPoint, a gente fica muito feliz quando a pessoa pergunta. Então vamos fazer diferente, antes de você continuar. Me fala qual que é o procedimento de uma compra de um carro com trade-in, passo a passo. É muito simples, gente. Muito simples. Não tem, assim... Você tem que avaliar o carro, né? A primeira coisa. Ver quanto que vale o carro. Você tem que ver a condição do carro, você puxa o Carfax, você E como puxa que o faz valor. uma avaliação de carro? Como que eu sei que você vai estar sendo justo no preço que você está me pagando? Começar por aí. Não dá pra saber. Você tem, a pessoa tem que ter uma certa Tipo, conhecimento. o Kelly Blue Book é um bom... Dá uma ideia. Dá uma ideia. porque Porque a gente usa, por exemplo, quando ele vai ao leilão, ele usa o Black Book. Então, os bancos, as concessionárias, as seguradoras, na maioria usam o Black Book, que é um sistema que a gente paga e que nos dá a informação de quanto o carro vale, né? De acordo com o estado dele. São 4 níveis, o rough, o average, o clean e o extra clean, que seria o muito ruim, o na média, o bom e o muito bom, né? E para cada tipo para cada classificação tem um preço do carro, que leva em consideração o ano, a milhagem. Então, existe alguns sites públicos, que é o KBB, o Kelly Blue Book, que te dá uma ideia, né? O Carfax dá uma ideia também. Então, serve como base, né? Mas quando você vai fazer o trade-in, você tem que ter esse número, mas realmente é difícil e depende muito da negociação, porque principalmente em concessionárias fazem-se um número faz um jogo de cena muito grande, pagando muito pelo seu carro, só que o preço do carro que você está comprando também vai subir proporcionalmente, né? Mas então, o que você precisa saber nesse momento é que o carro esteja documentado ali. Na Bill of Sale, porque, gente, é tão simples. É uma Bill of Sale que vai mostrar o preço do carro, as taxas, que são 3 basicamente, que é o Sales Tax, que é o ICMS, a placa e o Dealer Fee, que é uma taxa da loja. São 3 coisas. Tudo que tem além disso é coisa que a loja está colocando. É questionável, mais. você pode perguntar, né? É uma opção sua, aceitar ou não. E o trading tem que estar aqui também, que é o carro tem que estar o valor, né? Então, isso é muito simples. E perguntem. E a gente na CarPoint, a gente pega todos os documentos, a gente vai um a um. A gente nem gosta de fazer pelo iPad, que está na moda, né? Faz no iPad, tudo assina tudo eletrônico. A gente imprime isso aqui, gasta papel, gasta tinta, gasta tempo. Mas a gente vai lá com o cliente e, essa página é isso aqui.
essa página é isso aqui, essa outra página é isso aqui. E a gente vai papel a papel. E é Por quê? uma cópia pra gente, uma cópia pro cliente. Porque assim tem que ser. Assim que deve ser. E assim, completando o que o Maurício falou, de novo, essa questão. Quando você assina, seja lá o que você assinou, mesmo que você diga, eu não assinei, eu não concordei, se a sua assinatura está lá, a possibilidade de você perder o seu caso é muito maior, porque a assinatura sua está lá. Como é que você está dizendo que você assinou uma coisa que você não sabia? Então, de novo, essa questão de assinar os documentos eletronicamente é muito prático. Mas o que foi falado nem sempre é o que está escrito. É isso mesmo. Então, é importante. Se você quer fazer uma assinatura eletrônica, não tem problema nenhum. Mas você tem como exigir, e você deve exigir como consumidor, que você tenha uma hard copy. Eles precisam te dar, mandar para o seu e-mail, você avalia o que está escrito e aí sim você faz a assinatura eletrônica. Então, assim, é muito simples. Eu sei que, assim, muitas das vezes, às vezes é cansativo, a compra do carro demora muito. Não na nossa loja, tá? Na nossa loja não funciona assim. Mas em determinados lugares, aí as pessoas, deixa eu assinar que eu quero ir embora. Então, assim, você saiba que você vai ser responsável, né? Então, assim, o fato de você não querer cortar o tempo, querer minimizar a sua dor, naquele momento, pense que mais tarde isso pode te causar. E aí um outro caso que surgiu também, foi um cliente nosso, que ele falou, cara, eu tô aqui, já tô há 3, 4 anos, queria um carro mais assim, né, alguma coisa diferente, específico, para eu realmente ter prazer. Então ele falou, um Mazda Miata, um Genesis, que é um carro coupé, né, aqueles 2 portas. Eu não queria Mustang ou Camaro e tal. E eu tenho esse carro aqui para dar de entrada, né? E que ele não tinha comprado com a gente. Ele comprou um carro antes e esse que ele tem é um Kia Forte para dar de entrada. Eu falei, tá bom, vamos ver o carro que você quer. Mas aí eu falei para ele, assim, mas peraí, eu lembro de você é um cara grande, você quer um Mazda Miata? O Mazda Miata é um carro super pequenininho, parece aqueles do James Bond, né? Bem pequenininho no chão. Eu falei, cara, você já andou? Ele, não andei e tal. Eu falei, vai dar uma andada num carro desse aí, porque acho que você não vai nem caber, né? E aproveita ver também o Genesis, né? Porque eu acho que o Mustang você vai caber, o Camaro você vai caber. E aí depois ele foi testar e falou, realmente você tem razão, Bom, mas enfim, e aí ele tinha esse carro. Eu falei, tá bom, vamos ver então como é que tá valendo o seu carro. Aí era um 2018, Kia Forte, com acho que 80 mil milhas, 85. Eu falei, um carro legal, né? Tá com uma milhagem boa. Eu vi lá, seu carro, a título de troca, pelo Black Book, tá valendo aí 4,5, 5 mil. Eu falei, qual é o seu payoff? Quer dizer, quanto é que você está devendo? Ele falou, 8. Eu falei, 8? Mas peraí, você não falou que financiou pelo Partners? O Partners é o banco da Disney. Sim. Né? E o banco da Disney tem taxas excelentes. Eu falei, assim, tá uma diferença muito grande. E você rodou muito carro? Não, eu não rodei, não tem tanta milhagem assim. Aí eu falei, mas peraí, então você comprou em concessionária, não comprou? Ele falou, eu comprei o primeiro de vocês, o segundo eu comprei na concessionária. Eu falei, então, tá explicado. Porque provavelmente... Enfiaram um monte de coisa. Exatamente. Na Bill of Sale, além do sales tax, do dealer fee e da placa... Uma série de outras coisas. Uma série de outras coisas. E eles falam garantia, ele fala, imagina, tua esposa vai dirigir esse carro, imagina a tua esposa à noite aqui, ó, acontece alguma coisa, como que você vai te sentir? E ele mesmo... Os caras falam um monte de história, né? E aí ele mesmo admitiu, ele recebeu uma carta, né, do Partners, dizendo que a taxa é super competitiva, vai ter um feirão, tal, vai participar esse, aquele, não sei o que. Ele foi lá, a Nissan estava lá, e aí ele se empolgou com o carro, e ali para pegar a taxa mais barata, falou, eu vou comprar, comprou, e depois ele foi ver que realmente ele acabou se deixando levar pelo momento, e comprou, assinou, acabou, não tem devolução. Então agora, por exemplo, ele não pode usar esse carro para fazer troca. Por quê? Se ele colocar o carro na troca, o carro dele vai entrar por 5, ele está devendo 8, ele precisa botar mais 3 para zerar o contrato e não ficar devendo nada. E aí colocar a entrada para comprar outro carro. Então ele não vai ter o Mazda Miata e não vai ter o Mustang, não vai ter nenhum carro agora. Porque... Então eu acho que depois desses 2 casos, o que todos nós precisamos aprender? O Bill of Sale, que é a carta de compra e venda,
você precisa ler direitinho, linha por linha, para ver todos os números certos. Fala, o que é este número? Gente, posso falar uma coisa? Todo mundo tem chat GPT hoje, né? Tira uma foto e manda falar, chat GTP. GTP ou GPT? GPT. Chat GLBT. Troca, não é o sexo não, troca a língua, traduz em português. O chat GPT vai traduzir aquele bioficial inteiro em português. Isso aí. Então já foi o tempo que quando nós três chegamos aqui que as coisas eram mais complicadas. Hoje então nem o inglês mais é desculpa. E qualquer vendedor que tiver tendo problema de achar que você está fazendo errado, sai fora que é picareta. Não é verdade? E também tem uma coisa que eu queria ressaltar aproveitando, são 2 pontos, né? As pessoas falam assim, eu vou comprar numa loja de bandeira, numa franchise dealer, porque é mais seguro, uma concessionária, porque essas lojas menores, como a Carpoint, por exemplo, que é um dealer independente, só tem gente picareta. De novo, existem os picaretas e existem os que não são picaretas. Então, independente de onde você comprar, não se empolgar. Eu acho que, assim, principalmente para as pessoas que estão aí no Brasil, que estão se programando para vir para cá, ou que você acabou de chegar, ou que você está começando a sua vida aqui, o carro, que a gente sempre falou, é uma necessidade básica. Aqui na Flórida, principalmente, não é luxo. No Brasil você compra o carro para aparecer. Aqui não, aqui você precisa do carro para fazer dinheiro, para ir trabalhar, para ir para a escola, enfim. Então, não se emocione, não compre aquilo que você não pode pagar. Financiamento. Se você não tem Social Security, se você não tem crédito estabelecido, o seu financiamento ele vai ser contra você. Não é porque você está comprando comigo, não, em qualquer lugar. Essa é a matemática. Se você não tem crédito, você tem que financiar o menor valor pelo menor tempo, porque senão você vai se dar mal. E não tem como ser diferente. Então não é porque a gente, eu tirei vantagem do fulano e ciclano. Não, é a sua situação. Portanto, compre um carro mais simples, comece devagar. Porque assim vai dar resultado, vai funcionar bem. Então, assim, às vezes, uma coisa que acontece também muito, a pessoa chega, a família chega, compra um carro, porque só tem dinheiro para comprar um carro. Então, aí tem uma entrada pequena, compra esse carro. Esse carro, ele roda, dos 24 horas do dia, ele roda 15 horas, porque ele leva a mulher para o trabalho, o marido vai buscar a mulher, e depois vai para o trabalho, daqui a pouco pega o filho, aí a mulher que deixou o marido volta. Então, assim, um carro fazendo trabalho de 2 carros na família. Quando a pessoa quer trocar o carro depois de 1 ano, porque o carro já está, né, usado pra caramba, em vez de ele usar a milhagem de 1 ano, ele usou a milhagem de 2 anos, 2 anos e meio. Essa depreciação vai acontecer. Aí você fala, poxa, mas eu comprei um carro e agora tá valendo só isso? Porque se você usou mais do que deveria. Então, de novo... Qual que é a média por ano? Entre 12 a 15, né? 12 a 15 mil milhas por ano. Então, assim, é uma matéria... Tudo, a compra de um carro é tão complexa, e por isso que eu falo, não é uma coisa que você usa a emoção. Seja prático, trabalhe com pessoa, vá fazer uma consultoria. Eu costumo dizer que eu não sou vendedora de carro, eu faço consultoria. Eu mostro para você o que você precisa. Você pode aceitar ou não. Mas assim, seja prático, porque aqui o carro é uma necessidade. E se você faz uma compra de um carro errado, essa compra ela pode te comprometer a sua vida financeira por muitos anos. E uma outra coisa, não pense que porque você não está financiando com o banco, que você está livre desse contrato. Isso não é verdade. O contrato, seja ele com o banco, seja ele com uma loja, é um contrato. E você vai ser reliable. Responsável. Você vai ser responsável de qualquer maneira. Isso vai para o seu crédito de qualquer maneira, tendo um banco envolvido ou não. Então, assim, as pessoas falam muito assim, eu comprei Bahia Perria, eu posso entregar o carro e nada vai acontecer comigo. Muito errado quem pensa isso. Porque é um contrato, você não está lidando com uma padaria, não é um papel de pão. Você tem um contrato firmado entre uma instituição, uma empresa e você. E você, como pessoa física, você tem responsabilidade civil por isso. E aí isso nos leva ao nosso segundo tema, né, que é a esperteza. Então, e esse tema está associado também com a ingenuidade. Então, a gente vê, como você falou no começo, muitas situações, principalmente agora, em que a pessoa chegou, ficou 6 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano,
e resolveu mudar de ideia. Então ela alugou um apartamento por 1 ano, ela comprou um carro por 3 anos, só que no meio do caminho, 5 meses depois, ela falou, não, acabou, não quero, ou né, teve algum problema que teve que ir embora, ou realmente desistiu e vai embora. Então, essa pessoa, ela vai criar o jeitinho, né, brasileiro do tal do repasse. Que, eu não posso sair do contrato, se eu sair do contrato eu vou ter problema, vou ter que pagar uma multa, tanto do aluguel do apartamento quanto do carro. Se eu entregar o carro, eu perco tudo que eu paguei. Deixa eu falar, passar a sua responsabilidade, a responsabilidade que você adquiriu, responsabilizando as outras pessoas. Se o seu projeto não deu certo, você não pode passar essa responsabilidade, esse penalty, essa dívida para as outras pessoas. Você tem que honrar isso, né? Então, e aí, algumas pessoas, ingenuamente, conhecem alguém que fala, não, eu vou assumir, né, as parcelas do seu carro e deixa comigo que eu acabo pagando. Não, pessoal, cara de pau coloca assim, Maurício, busca o repasse. Se você estiver nos Virou grupos, você comércio. vê isso agora. Virou um comércio. Então, assim, a pessoa ingenuamente, né, algumas ingenuamente fazem isso para fugir dessa responsabilidade e outras espertamente Aproveitam dessa... querem aproveitar. Então, tá bom, eu passo o carro, mas me dá $1.000, né, só para você ficar com o carro. Só que aí, essa esperteza encontra um mais esperto, né? E aí que a gente vai falar, eu até vim com a camiseta da NASA, porque assim, essa pessoa, o mais esperto, ele só a NASA para explicar o brasileiro que pensa dessa forma. Porque o cara, ele criou um negócio nos Estados Unidos que não existe, né? Mas ele criou. Qual é o negócio dele? Ele vai pegar repasse de veículos. Vários Carros. E aí ele vai alugar ou revender uma coisa que não é dele. Então eu falei, gente, mas isso aconteceu 2, 3 semanas atrás, que uma cliente nossa, que o projeto dela não deu certo, ela tem um carro financiado com a gente, e ela falou, não, a tal pessoa vai assumir e tal. Eu falei, bom, ok, vamos ver como é que é e tal. Dali 4, 5 dias a pessoa liga, não, então eu queria saber porque eu revendi o carro já. Mas peraí, o carro não é seu, você não pode, como é que você não pode revender uma coisa que não é sua? Não, mas e tal, mas eu já mandei o seguro para vocês, aí o cara mandou a pólice de seguro dele aqui. A pólice de seguro do carro tem 6 carros com 5 pessoas. Então, é tudo repasse. E não é nosso, né? Então tem vários bancos aqui que a gente já viu. A gente já descobriu, E assim, então o cara criou um negócio trambiqueiro, na base da trambicagem. Então, gente, é só a NASA para explicar como é que a pessoa tem uma ideia desse tipo. Então, porque assim, você vê a situação, né? O negócio é tão mais complexo, porque assim, uma pessoa... Quando eu cheguei aqui, quando você chegou aqui, a gente veio no sentido assim, cara... Eu, pelo menos, foi assim, não sei se foi você, porque acho que você veio para arranjar uma americana, né? Eu vim para bagunçar. Mas assim, cara, eu vim aqui, eu falei, preciso trabalhar. Eu trabalhava 15, 18 horas, às vezes, por dia. Eu trabalhava, tinha dias que eu fazia 3 coisas diferentes. E assim, porque o meu objetivo, eu falava, cara, quanto mais eu trabalhar, mais dólar eu vou ganhar, então eu vou trabalhar. Mas tem pessoas que vêm para cá e falam, como é que eu vou conseguir o dólar da maneira mais fácil? Porque isso é uma pessoa que, assim, ela não tem commitment, ela não tem princípio moral. Porque o que ela está fazendo, essa pessoa, ela sabe que o que ela está fazendo não é correto. Porque o que acontece? As duas sabem, na verdade. Então, às vezes sim, mas eu diria o pior é quem está usando... Quem está recebendo, né? Quem está comprando esse bem. Porque o que acontece? A pessoa que está indo embora, no caso dessa nossa cliente, ela tinha uma dívida, tá? Então ela falou, eu tenho que ir embora, como é que eu faço para me desfazer dessa dívida? O carro dela valia menos do que ela estava devendo. Então, ela não poderia nos devolver o carro e a gente pagar pelo carro. Porque poderia acontecer, mas não era o caso. O valor do carro valia menos do que ela tinha. Beleza. Então, ela resolveu o problema dela, né? Então, ela falou, poxa, então agora, olha só, eu consegui um negócio da China. Porque esse cara que caiu do céu vai me dar 1.500. Ou subiu do inferno, né? Acho que foram $2.000, tá? Acho que foram $2.000. Então, ela tinha uma dívida de 5 que ela não tinha dinheiro para pagar.
Ela não quitou a dívida e ainda ganhou 2. Olha que beleza. E ela foi embora. Esse espertão, ele não tem nenhuma responsabilidade civil, porque o contrato não está no nome dele. Quem tá no contrato é a pessoa que foi embora. A placa está no nome dela. A placa está no nome dela. E o objetivo dele era o quê? Comercializar esse carro. Porque aí depois, na conversa, ele falou, então eu preciso botar o cartão de uma pessoa para fazer o débito do pagamento. Eu falei, como? Como assim? Eu não posso tirar o dinheiro de uma pessoa, de um cartão de uma pessoa que eu não sei quem é. Isso aqui não é uma padaria. Depois ele liga pro cartão, faz o chargeback, falando, não, eu não tenho nada a ver com assim, isso. Você precisa ter um contrato. Para eu tirar dinheiro da sua conta, eu preciso saber quem você é e você precisa ter um relacionamento comigo, enfim. E aí a gente descobriu, não, mas é porque o carro foi vendido. Hã? Como assim vendido? Você não é... Enfim, depois a gente descobriu o pior da história, como ele não conseguiu vender porque a situação ficou meio complicada, ele resolveu alugar. E aí o pior, ele alugou o carro, esse cara é brasileiro, a minha cliente é brasileira. Ele alugou um carro para um haitiano, olha que beleza, olha a confusão. Esse haitiano estava trabalhando de Lyft, Uber, whatever que ele estava fazendo. Fazendo transporte no aeroporto. Transporte. Não sei se o que era. Sei lá o que é. Ele foi pego fazendo soliciting transportation, porque essa é o que está numa coisa. Ele estava perguntando, tipo assim, para ali no arrival, você precisa de transporte, não sei mais o que, como se fosse táxi, né? Só que na área do aeroporto, a gente também nem sabia, eu aprendi isso hoje, vivendo e aprendendo. Você tem um sticker, os carros, eles têm que ter uma autorização, porque você paga uma anuidade, uma mensalidade para você trabalhar na área do aeroporto. A menos que você seja Uber ou Lyft, aí não é o caso. Ele foi pego, o carro foi apreendido pela polícia ou É o OPD, né? O Orlando Police Department do aeroporto. Do aeroporto. Porque ele estava cometendo uma fraude. Olha que loucura. E aí a gente, que era o lien holder, nós fomos notificados. Porque o carro é da pessoa que está com registrado, mas ele está alienado à nossa companhia. Então, como o carro foi impound, né? Que é rebocado, eles nos notificam. E aí eu fui falar, aí a gente foi ver a confusão. Aí a gente ligou pra fulano. Mas peraí, o policial ligou pra você, né? Não, eu descobri que o carro tava lá, e aí eu liguei pro policial, aí falei, aí descobri a confusão toda. Por quê? Porque assim, era o valor super alto, porque o carro não foi rebocado porque ele estava estacionado. Ele foi rebocado porque ele estava numa atividade ilícita. Então, ele teve um penalty da transgressão. Foi por estar trabalhando sem poder ali. Exatamente. Então, o cara que estava dirigindo teve $1.000 de multa, e o cara que teve o carro repassado, né, também $1.000, porque eu acho que o haitiano deve ter ligado para ele foi até lá, os dois tomaram violation, a multa, e aí o guincho é mais $100, ficou $2.100, e no dia seguinte tive que pagar $2.100 para retirar o carro. Não, e aí você vê, o cara que fez essa transação, que é o esperto, eu tenho a documentação dele, eu tenho a drive license dele, eu tenho todas as informações dele, o cara, ele não é legal aqui. Ele tá legal porque ele tem uma drive license, mas a drive license dele tá temporária. Se a drive license está temporária, a gente sabe que o processo dele está em algum andamento. E vai fazer besteira ainda, né? Exatamente. Então, assim, cara... Esse é o tipo de imigrante que nós não queremos aqui, que tomara que seja deportado. Exatamente. Aí vai falar, o Paulo é paterno. Não, porque se for para fazer vagabundice, faz em outro país, que nós fugimos disso. Então, e aí a gente conversou com a dona do carro. Porque né? é a nossa responsabilidade. Olha, alguém vai pagar essa conta. Então, e a gente não quer prejudicar a sua vida, a gente não quer te prejudicar de maneira nenhuma, mas existe essa conta. Então, se esse moço não pagar, você vai ter que pagar. Nem que a gente tenha que abrir um processo na corte, mesmo que você esteja no Brasil, das Américas, né? Então, ela falou, mas isso é a responsabilidade dele. Eu falei, mas o carro é seu. Então, o que eu quero que você entenda, eu expliquei para ela. Eu falei, olha, se alguma coisa acontece, por exemplo, esse haitiano está dirigindo o carro com 3 pessoas dentro. Tem um acidente. Essas pessoas atropela, mata alguém. Essas pessoas vão para o hospital. O seguro não vai pagar esse claim porque ele está realizando um serviço comercial para um seguro pessoal.
não vai pagar. Essa conta vai para quem? Vai para a dona do carro. Então a responsabilidade vai ser sua. Se morrer alguém, você Deus também me vai livre, ser né? responsável. Então, Gente. e parece que ela não entende essa responsabilidade. Porque a gente, né? porque nós somos os vendedores, a dívida é nossa, então a gente quer receber o dinheiro. Então, assim, parece que a gente está mistificando a situação para que, não, o objetivo seu não é me ajudar, o seu objetivo é receber o seu Bom, dinheiro. receber é obrigação tua de pagar, eles venderam. Exatamente. Isso aí não tem nada. Isso é uma coisa à parte, né? E até coisas assim, tipo, por exemplo, pedágio. Se o cara não pagar pedágio nenhum, fica tudo registrado na placa dela. Mas daí é dela pessoal, né? É dela, pessoal. Então, e aí cancela a driver license dela aqui. Então, assim, gente, é uma responsabilidade, uma liability, né? É uma responsabilidade quando a pessoa repassa o carro que acho que ela não tem ideia. Então, esse eu acho que a gente... É por isso que a gente quis comentar isso, porque o repasse... Não existe. Pode querer... Não existe. Não existe repasse. Gente, de novo, você tem um contrato, o contrato é seu. Não, você não pode pegar o contrato e porque você descobriu que esse contrato não te convém, você vai passar para fulano. Se você tem um contrato, por exemplo, de um carro e você não quer mais esse carro, a única maneira de você se desfazer desse contrato é se a empresa que está te financiando fizer um agreement, concordando. Você pode revender esse carro para a empresa, essa empresa ela pode simplesmente dizer para você, ok, então você conseguiu uma pessoa que quer pegar esse carro, então traz a pessoa aqui, o contrato vai passar para o nome dela. Agora, o carro ficar no seu nome, utilizado por uma outra pessoa, isso não existe. É isso que ia vir minha pergunta, então. Não Então, por existe. exemplo, faz de conta que eu comprei meu carro lá na CarPoint e agora eu pus muita milha, eu desvalorizei o carro. Tá? Então, eu tô devendo 5 e ele deve... Vamos falar, eu tô devendo 10 e ele vale 5. Só que, na verdade, eu consegui um amigo meu que ele assume a diferença. Ele assume essa dívida. Eu posso levar lá na CarPoint ou falar com o banco que eu financiei e falar, eu preciso passar... Então, porque aí você vê uma coisa, porque olha só, imagina, vamos dizer que você tem um carro que ele seriam 10 mil dólares, tá? Então você usou esse carro, você já pagou 4 mil dólares desse carro. E você ainda tem uma dívida de 6. Você não tem mais dinheiro para pagar esses 6. Só que você tem essa dívida. Se você tem que ir embora, se você quer se desfazer disso, Vende para alguém por 6. Você vende por 6. E não tente ganhar dinheiro sobre isso. Não tente ter benefício de uma coisa que não te pertence. Você tá com uma dívida, você não vai ganhar dinheiro. Então, por exemplo, se você quiser comprar o carro de 6, cara, pode ser um negócio bom pra você. Então você vai lá e eu vou fazer um contrato pra você, pro Paulo Paterno de 6 Aí mil. transfere a placa. Transfere tudo. A liability sai da pessoa e vai pra você. Agora, o que não pode fazer é tipo assim, eu tenho uma dívida de 6, cara, eu já paguei 4. Peraí que eu vou ganhar 1.000 do Paulo Paternes e eu vou continuar. Não funciona. E vou repassar, né? E repassar. Então eu acho que essa é a mensagem, quer dizer, infelizmente as coisas mudam, né? Os planos mudam. E a gente entende isso. Só que se um banco está financiando, esse banco ele tirou dinheiro de algum lugar para emprestar para o cliente. Se é a loja, também. Eu emprestei no banco para poder emprestar. Então, às vezes tem lojas que tem investidores, né? Então são 3, 4, 5 sócios que põem dinheiro ali para poder emprestar. Então essas pessoas estão querendo receber esses juros, né? Porque ele tirou de uma aplicação financeira para poder emprestar ali. Então, todo mundo tem um compromisso. E a pessoa que está se beneficiando disso, a pessoa que está financiando, ela tem que entender isso. Então, tentar sair disso de uma forma legal, para que não fique nenhuma liability e que ela não seja prejudicada, até às vezes com processo na corte, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem. Um outro caso que também, às vezes, as pessoas ficam chateadas, né? É que quando a pessoa chega, ela não tem crédito e aí ela vai pagar um juros alto. Aí depois de um ano, né, ela já tem crédito, mas ainda está com aquele financiamento, que está com juros altos. Então ela fala, não, eu vou devolver o carro, eu vou fazer um repasse, eu vou fazer uma coisa que eu não quero mais ficar com esses juros altos. Então, gente, esse tipo de situação,
você pode, se você tem crédito, você pode tentar refinanciar por um banco. Se você tiver crédito, se você tiver comprovação de renda, e a gente está lá sempre para ajudar. Porque é nosso interesse. Se um banco refinanciar, ele vai nos pagar cash e vai refinanciar o cliente por um juros menor. Para a gente é ótimo, a gente faz isso a todos os clientes que nos procuram e que têm essa condição. Então, não tente fazer pelo caminho mais rápido, né, pelo caminho mais fácil, porque se é na ingenuidade vai se dar mal, e se é na esperteza, certamente vai encontrar um esperto mais esperto. Nesse caso especificamente, as pessoas normalmente falam, para que eu vou fazer uma dívida de um carro que já está velho, que já está usado? Eu vou comprar um carro novo agora, com uma taxa de juros muito melhor, e eu deixo esse daí, porque é barriga perria, não tem problema. Ou eu não tinha crédito, eu comprei no meu passaporte, seja lá o que for. Errado, wrong, porque isso não vai morrer mesmo. Então, isso também a gente vê muito, até lá no próprio SPC, a mesma coisa acontecendo com apartamentos. A gente não sabe a legislação, mas existe muito também, as pessoas chegam aqui, eu já às vezes, agora muito menos, mas eu vou pegar um repasse, porque eu não sei se eu vou gostar desse bairro. Em vez de eu fazer um contrato, eu vou pegar um repasse. Gente, que repasse! Você vai entrar num contrato de uma outra pessoa na casa onde você vai morar com a sua família? Eles tiram você de lá. Se não, você e outra, é assim, que a pessoa que entrou pelo repasse, às vezes destrói o apartamento, ou rouba as coisas, como já aconteceu em alguns casos, rouba máquina de lavar, ou máquina de secar, e micro-ondas, e quem tem que pagar é a pessoa que está no contrato. Então, né? assim, faça certo. O certo é a melhor maneira, em todos os sentidos. E acho que, para fechar, quer dizer, uma das coisas mais prazerosas que a gente tem, porque a gente recebe muita gente que está chegando, né? Então, por exemplo, a gente recebeu um casal fantástico ontem, né? De vender um carro para eles, eles estão vindo pela Crisanto, não? Não, eles estão de. Não, eles são de. A gente indicou eles para Crisanto pela situação deles, né? E assim, demos várias dicas e tal. E também, sem crédito, então tem que começar, e vai começar com juros altos e tal. Mas a gente sabe que no decorrer demos várias dicas de como melhorar o crédito, etc. E no decorrer do tempo, daqui a um ano, provavelmente eles já vão ter crédito. O nosso enorme prazer é depois poder vender um outro carro, levando esses caras para um credit union, para um banco, com uma taxa super baixa, que a gente faz isso sempre. Uhum. Então, as pessoas vão passar, às vezes, por um período difícil, mas é o que todo mundo tem que passar. Eu passei, que você não passou, e você não passou. Tem como, mesmo você que já vem com documento que pegou lá no aeroporto, bonitinho, tudo bonitão, o seu crédito também não vale nada, infelizmente, porque você não tem crédito. Crédito é reputação você precisa de tempo. E usar. A gente já está quase na hora, já passamos do horário? Já passamos, não tem problema. Mas olha só, rapidão, então, a gente esqueceu de falar duas coisas muito importantes já nessa história de repasse e de liability. Uma coisa que a gente esqueceu de completar, que para vocês que estão começando a vida, que estão se programando para cá, esses mesmos espertos que pegam os contratos das pessoas e que utilizam esses carros de uma maneira irregular, além de repente, revender, muitos deles, inclusive esse mesmo cidadão, um dos carros que a gente descobriu, ele estava alugando. Se você que está vindo para cá, normalmente as pessoas que vêm, a primeira semana que você está indo buscar sua casa, que você está indo buscar seu carro, se você não reservou o carro na CarPoint, porque se você reservou, a gente vai pegar você no aeroporto e você não vai precisar alugar carro, mas se você não fez isso, você optar por alugar, não alugue carros que custam $35 por dia. Não existe, desculpa, tá? Mas olha só, $35 por dia não é um contrato que você quer colocar você e a sua família em risco. Porque $35 que você vê no fulano, a empresa do fulano ciclano que eu vi no Facebook, você está colocando a sua família num carro que provavelmente ele não tem o seguro adequado. Se você, Deus me livre e guarde, sofrer um acidente, não só você como a sua família não vai estar resguardado. Você vai para o hospital, a conta vai vir para você porque o seguro do carro não vai. Então, assim, alugue o carro
por uma semana numa empresa estabelecida, onde você tem um contrato físico. Muitas dessas pessoas, eles estão fazendo um contratinho. Existe um contrato que você assina mesmo. Só que esse contrato é um contrato de padaria. Ele não tem valor real. Ele não tem. Se acontecer um problema, você não está coberto. Você precisa ter certeza que esse carro está segurado, que essa empresa que está alugando para você é uma empresa de locação de carros, que ela tem um registro de carros e que ela está com um seguro adequado para te cobrir. Uma outra coisa também, que é a moda do momento, a venda de contas de DoorDash. Gente, se vocês olharem no YouTube, vocês fazem um Google e vejam, há 2 anos atrás, a quantidade de pessoas que foram presas. Começou em Massachusetts, lembra dessa história? Que foi um grupo, uma quadrilha que vendia contas de aplicativos. Tá? Isso também virou uma moda. Então a galera chega aqui e não pode trabalhar na construção, porque eu tenho dor na coluna, porque isso que eu não quero fazer faxina. Arranja um esperto, aí o perto vai. Você tem um carro? Vai trabalhar de DoorDash, muito fácil. A conta do fulano, que você não sabe quem é, o nome que não é seu, enfim. Você vai trabalhar o primeiro mês, você vai trabalhar o segundo, você pode trabalhar vários meses, mas não pense que ninguém está vendo. Depois, quando a bomba estourar, você vai ver o resultado. Então, de repente, um sonho que começou, ele pode acabar de uma maneira drástica, porque isso é falso, você está roubando a identidade de outra pessoa. Você tá sonegando imposto do IRS, você trabalha, recebe no nome de uma outra pessoa, no final do ano você não desconta o imposto de renda. Então é um negócio tão complexo que talvez você não tenha nem ideia da fraude que você está cometendo. Então, gente, a mensagem de novo é: o barato pode sair muito caro. Então, não pense que você conseguiu todo mundo cobra 10. Eu consegui esse cara aqui que me cobra 5. Por quê? O 10, se todo mundo é o 10 que você tem que pagar. Se você conseguir 9, aí sim é um negoção. Agora, 5, sai correndo. Porque alguma coisa tem aí. Mais alguma coisa, Maurício? Não, acho que tá. E também no SPC saiu semana passada uma pessoa que foi enganada por alguém que estava vendendo conta de DoorDash, foi lá, pagou lá $200, $300, e aí o cara sumiu, não teve conta alugando. Alugando conta de DoorDash, aí tomou, e aí botou lá o anúncio, né, falou, tomei esse chapéu aqui, alguém conhece essa pessoa, mas aí já foi, né. Às vezes você até trabalha por muitos tempos, o esperto mas assim, sempre encontra um outro esperto. Essas contas, já vai começar, o povo vai começar... Pra cadeia, né? Vai começar, demora, né, porque aqui eles começam, eles build a investigam case, de uma né? forma até você não ter jeito de correr mais. Aí quando dá o bote, não tem o que fazer. Então, assim, se você não quiser fazer parte dessa história, porque aconteceu há 2 anos atrás, porque não foram muitas pessoas. Se você não quiser fazer parte dessa história, não faça isso. Mas então, a gente está aqui, né, realmente é o que o Paulo falou, orientar para que as pessoas comecem bem. Temos tantos e tantos clientes, assim, grandíssima maioria dos nossos clientes, assim, se dão bem, progridem, pegam os seus vistos, trabalham, estudam. Então é um prazer enorme a gente ver as pessoas progredindo. A gente está aqui no canal há 11 anos. 11 anos. Por falar nisso, isso que eu ia falar. Para a gente terminar, eu vou fazer a pergunta. Como que funciona para financiar um carro com documento e sem documento, e qual o mínimo de entrada na CarPoint? Aí vocês vão lá no carpointoverlando.com ver o inventório, e se não tiver alguma coisa lá que vocês estejam buscando, não tem problema nenhum, o Maurício mostra tudo no computador e ele vai lá e pega em 1 e 2 dias, já está na sua mão. O que precisa para financiar um carro na CarPoint? Fala aí, Cris. Não, deixa a Cris vender, gente, deixa que a Cris vende, que a Cris é melhor para vender. Não, você chegou, se você não tem crédito, se você não tem habilitação americana, não tem problema, desde que você hoje tenha passaporte válido e a comprovação de que você entrou no país legalmente, nós temos condições de vender o carro para você. Se por acaso, por algum motivo, o seu status já expirou, não tem problema. Se você estiver nessa condição, você entra em contato com a gente, porque existe uma maneira de eu registrar o carro também no seu nome, de uma maneira legal, e aí você tem que conversar com a gente. Não é nenhuma falcatrua, não é nada de errado, tudo dentro da lei. Mas então, passaporte válido, a gente vai fazer o seguro,
a gente pode fazer o financiamento, nós temos vários financiamentos. Você pode fazer um financiamento de até 3 anos. 3 anos é o que eu digo, que assim, para quem está chegando é um número mágico. A gente às vezes estende para 4 anos, para casos especiais, mas assim, o ideal é de 3 para menos, tá? Essa é a matemática. Geralmente, qual que é a porcentagem? De quê? De entrada? 30%. Quando a gente fala 30%, isso está entrando a entrada do carro e cobrindo todas as taxas. E na CarPoint, a entrada a gente pode financiar em até 2 meses. Então, se você não tem os 30% completo, você dá uma entrada inicial. Vamos dizer que a entrada seja 3 mil. Você dá, sei lá, 2 mil e os outros 1.000 a gente divide para você em 2 meses e aí só depois você começa a pagar o valor da parcela. E lembrando, se você tiver os documentos, um bom crédito, tudo, aí o teu banco fala 0 de entrada que vai ser. Exatamente. Né? A CarPoint não controla o banco. Se você já vem com um banco, se você fala, não, eu quero financiar com esse banco que já tem essa carta de aprovação, seja qual for, o CarPoint até prefere. Claro. Já vem que é dinheiro no bolso deles. Agora, os 30% é quando eles têm que conseguir o banco. Não é? E aí, quando você não tem crédito, quando você é o risco para o banco, né? Porque quanto mais risco você oferecer para a instituição que está te financiando, mais a entrada é exigida. Então, CarPoint vendendo carro e fazendo amigos aqui desde o comecinho no canal Perguntas. 21 anos já fez também. agora em dezembro a gente vai para 22. Nossa, vocês estão 22 velhos. anos. Ainda bem que só eles ficam velhos. Gente, muitíssimo obrigado. Então, o que eu vou pedir para vocês? Você que está pensando em vir para os Estados Unidos, você que já está nos Estados Unidos, você que não tem certeza qual agência de carro que ir, passa lá na CarPoint, conversa com a Cris, conversa com o Maurício, olha os carros, vê quais são as possibilidades, aí toma a sua decisão. Não entra na primeira loja já achando que o cara que você encontrou a mina de ouro, que a Cris falou que o anjo desceu, pode ter certeza que a maioria das vezes é o capeta que subiu, não é o anjo que desceu. Na maioria das vezes que você vê um negócio que é um negócio da China, com certeza é da China. Não tem milagre. Não tem. pode pular fora. E conversa com a gente pelo WhatsApp. Se você está no Brasil, tem dúvida, quer conversar, quer dicas, ó, o meu celular é 321-229-5695, tá aberto 24 horas. 24 horas não, né? Mas Ele tá aberto, eu não vou atender quando eu tô dormindo, mas ele tá aberto, a gente responde. Então, cara, estamos aqui à disposição. E não só para carros, a gente gosta de compartilhar a nossa experiência de fazer amigos. 22 anos, né, de Estados Unidos, 21 anos de carro, porque a gente vende carro, faz amigos, mas a gente às vezes não vende o carro, mas não perde o amigo. É isso aí, gente. Então, ó, pode entrar em contato mesmo. Telefone. O que é teu telefone? Meu telefone. Pode ir lá pegar, Maurício. Pode Acabou, lá pegar. chega. A Juju. Já deu. A Juju tá chamando aqui. Gente, obrigado, Cris. Obrigada a você. Muitíssimo obrigado. Prazer. Beijão. Beijo, gente. Valeu, gente. Vai Tchau, lá. tchau. Vai na CarPoint, entre em contato. Você não vai estar lidando com o vendedor, você está lidando com os donos, que é um outro diferencial que a CarPoint tem. Tem vendedor também? Tem, mas os donos estão lá todos os dias para ter certeza que você está sendo bem atendido e na maioria das vezes eles gostam, eles preferem atender vocês. Pelo menos em algum momento da transação você vai falar com o Maurício ou com a Cris, que é um baita de diferencial que muitas lojas você nem sabe quem que é o dono, sabe nem para quem reclamar depois. Não é verdade? É isso aí. Estamos Beijo, lá. gente. Obrigado, Cris. Valeu, Valeu, Maurício. Fica com valeu, Deus. tchau. Tchau, tchau.